não fez churrasco hoje. Olha, avião, hora que andar de avião, andar no avião, Tá ligadinho. navio, Coisas encerradas assim, avião, olha.
Bom, para a gravação já falamos bastante besteira, assim que agora vamos começar com a aula. Não, agora sim está gravando. Estava gravando, mas estava com o microfone apagado. Mas eu sei que está sarando o bicho esse. Eu vou averiguar até onde ele está, porque eu não quero passar nem perto. Não sei para que lado é, mas não passa nem perto. Que bicho sarento. Agora a natureza é a natureza, né? Tu não pode desafiar a natureza, não adianta. Nem Deus. E água é água. Se é água, se é chuva, se é vento. Se é água, se é vento, se é fogo, que é pior. Depende de onde. Ai, agora o mar. Fiz o mar, eu não tomei nenhum. Ai, eu tô com tempo. Não sei. A história é que cada vez que acontece uma catástrofe, a gente tem que tirar uma lição. Aprender. Não? Vou apagar de novo. Tem gente maluca para tudo. Bom, gente, depois da aula anterior que virou uma bagunça, vamos fazer as coisas do nosso jeito no mais, que parece que nos juntamos mais. Tá? Dei tempo a ver se chegava mais alguém, mas parece que está todo mundo no quentão, na pipoca, pulando a fogueira. Pulando fogueira, eu não sabia que tinha que pular a fogueira. No meu tempo a fogueira era tão alta que não se pulava, se batia de frente. Agora parece que faz uma fogueira pequena e solta o... Ah, eu olhei 3. Então é menos 8,1. Eu não olhei esse menos aqui, ó. Eu enxerguei menos. Que mo- Ah, Tá, eu não olhei 3. não, queria saber só. Eu coloquei algum 3. Bom, Eu olhei menos. qual temos que corrigir de onde? 6 e 6. Soma de PA, não era? É. Não, sim. Soma de PA e aí arrancamos direto. Soma de PG, PG e lá vai Tá, dando volta. mas a PA foram todas. Sim. Sim. Na aula passada eu voltei para trás por outra coisa. Diz, calcula a soma dos 15 primeiros termos de uma PA e aparece assim. PA 8, 12, 16 e quer a soma dos 15, tá? Isso que se espera. Por aí vamos. Teria que ser o primeiro, que é o 8, mais o A15, que a gente não tem, vezes 15 sobre 2. Tá? Essa seria a fórmula da soma dos 15 primeiros. Ao procurar o A15, a gente faz 8 mais 15 menos 1, pela razão que é 4. Já que é 4 em 4, ela vai somando. 8 mais 56, que me dá 64. Não, 14, 16, levo 1, 56, tá certo. E agora que eu sei que vale 64, eu coloco aqui 8 mais 64 por 15 sobre 2, que me dá 72 vezes 15 sobre 2,
72 vezes 15, 0, levo 1, 36, 2 e 7, 0, 8, 1080. E 1080 dividido 2 vai me dar 5, que dá 10, 8, e dá 4, 540 é a soma de todos. Sim, 540. Sim. 540. Como? O que tu fez? Lá na soma, eu botei. É o erro mais comum de todos. Errar esse aqui. Em vez de colocar, bota uma ração aqui. Aqui é 15 porque é 15. Tá? E dos erros mais comuns que tem soma, colocar mal a fórmula. A fórmula é o primeiro termo mais o último vezes n, não vezes a ração. Vezes n, vezes a quantidade de termos. Tá? Para mim é... Gente, se foi embora a fumaça, olha, nossa arte funcionou. E esse 1 aí? Esse 1 que tá. Não, primeiro fez o outro, né? Primeiro fez o AN. Primeiro calculo a 15 para poder colocar aqui. Ah, tá. Deu 64, coloquei aqui. Tá? Sendo A1 0 e R2, sendo A1 igual a 0 e R igual a 2, calcule a soma dos 16 primeiros termos. A soma dos 16 primeiros termos. 0 mais A16 vezes 16 sobre 2. O A16 é 0 mais 16 menos 1 pela ração que é 2. Isto vai me dar 30. E aqui vai ser 30 vezes 16 sobre 2. 240. Não, ele fez lá. 3. Numa progressão aritmética, A4 é 11, A7 é 20, a soma dos 12 primeiros termos é A4 é 11 e A7 é 20. Pergunta a soma dos 12. Tá? Gente, existe uma equação que é bem interessante para a gente conhecer a ração. A equação é a seguinte. A ração é 20 menos 11 sobre 7 menos 4. Tá? A diferença entre seus valores com a diferença dos termos. Tá? Em cima vai me dar 9, embaixo 3. A ração é 3. Tá? Boa equação essa. A ração é a diferença entre os valores dividido a diferença dos termos. Qual é o problema? Nós precisamos sempre, para uma PA, saber o A1 e a ração. A ração a gente já descobriu, agora faltaria encontrar o A1. E o A1, a gente já fez exercícios, a gente planteia o A4 ou o A7, qualquer um deles, e assim podemos descobrir quem é o A1. Tá? O A4 a gente sabe que é 11, o A1 a gente não sabe, mas aqui dá 9. O 9 passa diminuindo e vamos ter 11 menos 9. O A1 vale 2. E agora que nós temos que o A1 vale 2 e que a ração vale 3, recém começa o exercício. Repito, esta equação está interessantíssima para a gente descobrir ração em qualquer exercício. Como é que é esse daí que a gente vai escrever? Ah, tá. 20 menos 11, 7 menos 4. A gente está diminuindo os seus valores e diminuindo os... Ah, eu fui diminuindo. Eu fui fazendo
também, eu fui diminuindo 11, fui botando por probabilidade. Importante é É a bolinha. encontrar a ração. Tá? Como é que tu me dissesse, professora, aquele lá, para achar a razão? 20 menos 11, 7 menos 4. A diferença dos valores é a diferença dos termos. Dividindo a diferença dos termos. Depois tem que continuar. Tá? E o A1 sempre foi, até agora a gente ia organizando sempre como planteando uma equação e tirando o A1 como evidência. Né? Essa é a resposta final. Não, assim começa. Ah, tá. Acabo de dizer, quando encontramos o A1 e encontramos a ração, como que recém começa. O que vamos fazer agora é a soma dos 12. E a soma dos 12 termos é o primeiro termo, que é 2, mais o A12, vezes 12 sobre 2. E agora vamos calcular o A12, sabendo que é 2 mais 12 menos 1, pela ração que é 3. O A12... Por que ali, professor, 4 não é 12? Não é, são os 12 primeiros termos. Onde? Então, ali 12. Aqui? Não é 12 ali no 4, no 4? Aqui? Aqui ou aqui? Não, ali. Não, aqui eu tenho que encontrar o A1. Sem o A1 eu não sei como chegar. Não, ali, o 4 do lado. Ah, é, quando eu usei o 12. Somos os 12 primeiros termos. Não. Primeiro eu encontrei a ração. Depois usei o A4, que eu já sei o valor, para encontrar o A1. Recém agora vou calcular a soma dos 12. Então, primeiro que eu vou fazer agora é o A12, que encontrei 35. E vou colocar lá em cima. Mas isto aqui foi para encontrar a ração e o A1. Sem a ração e sem o A1, eu não vou poder conseguir fazer isto. Tá? Eu achei 35, mas eu usei o 12. Claro, o A12 é 35. Eu usei aqui. A história é onde tu tirou o A1. Eu tirei 2, eu tirei o A1. Eu coloquei 2 no A1. Sim, mas como tu encontrou? Eu encontrei usando o A4. Ah, eu diminui assim, ó. Ah, tu foi diminuindo? Aqui, agora que eu me dei conta como é que eu encontrei, eu fiz esse mesmo. Ah, bom. Eu usei o A4 para encontrar o A1. Tá? Até porque na outra lista de exercício, quando pediam A1, a gente usava esta fórmula. Ou seja, pegar uma equação de que a gente já sabe, poderia ser o A7 também, vamos chegar na mesma conclusão, mas tendo o A1 e a ração, recém começa o exercício. Sem essa informação é difícil. Tá? O A1 é 2 e a ração é 3. Depois que temos o A1 e a ração, como que começa o exercício? A soma é isto, o A12 dá 35, então eu posso colocar agora 2 mais 35 vezes 12 sobre 2, me dá 37 vezes 12 sobre 2. 4, levo 1, 7, 7, 3, 4, 4, 4. Dividido 2. $222. Tá? Não acredito que seja tão complicado assim, não acredito que seja tão... Porque demora bastante tempo, tá? Ou pede a ração, o A1, ou vai pedir uma soma, mas as duas coisas como que se perde muito tempo. Tá? Para exercícios é interessante, para poder entender sim, mas como prova é uma coisa que consome muito, muito tempo. Quatro, se a um... Ah, R não tem, a gente inventou, não? Que valor a gente inventou para R na última aula? 3. Tá. A 4 a gente inventou um valor. Então a 1 é
1 e o R vai ser 3. E pede a soma dos 5 primeiros termos. A soma dos 5 vai ser 1 mais A5. Eu estou fazendo tudo igual para que vocês não percam a linha, tá? O A5 é igual a 1 mais 5 menos 1 por 3. O A1 mais 12, que dá 13. 1 mais 13 vezes 5 sobre 2. 14 vezes 5 sobre 2 dá 35. Ah, agora sim tu colocou o N. Assim que às vezes é R, às vezes é N, é na sorte. Eu pensei, se tu errou na primeira, ia errar todas. Claro, não troquei, eu segui fazendo Pela razão, não. Na soma é N. Aqui é R. Aqui é N. Cinco. Qual é o valor da soma dos números naturais, pares menores que 100? A gente fez isso na última aula, não? Sim, essa sim. Então, não? Fizemos. Fizemos e deu quanto? 2.450. Tá, eu vou fazer a 6, que é igual. 2.450. Não foi. Não, o senhor estava fazendo e só daí explicou. começou todo mundo O senhor a só bloquear explicou e daí que cancelou. Ah, tô aqui queimando com vocês. Pronto. Mesmo na cabeça. Quem sou eu para brigar pro maestro? Mas eu é pequenininho e disse assim, maestra. Lembra que nessa entrevista eu cantei os dois e o senhor me ensinou os dois, passa pra lá mesmo. Não, tá louco. Não, ficou na minha cara. Aqui vocês chamam de tia, lá chamamos de maestra. É com medo que a gente diz maestra. Até porque quando te largavam na escola, a gente dizia, essa é a tua segunda mãe. Eu acho que eles diziam com uma forma meiga, mas para nós era assim, a mãe bate esta. É a segunda, vai bater duas vezes mais. Vai bater duas vezes. Tá louco? Aqui vocês chamam de tia, já se perde o respeito. A tia fulana, a tia Maria. Vai do 1 até o 100, a PA, certo? Mas ele quer a soma dos números pares. E aí, quando a gente tem esta PA, o que a gente vai fazer é o 2 até o 98. Tá? E ele quer a soma desses pares. Pares que formam a PA de ração 2. Sim? Então, a soma vai ser o primeiro termo mais o último termo vezes n sobre 2. Aqui já temos o primeiro, temos o último, o que não temos é o n. Temos a ração, temos o primeiro, temos o último, não temos o n para fazer essa fórmula. Sim? Então, o que a gente vai fazer é, qual é o n que chega até 98? Lembrando que o primeiro termo é 2 e a ração é 2, porque se são pares, vão de 2 em 2. Tá? A minha ideia é ser sempre igual. Se pede soma, eu planteio a soma, vejo onde é o primeiro, vejo qual é o último, vejo qual é o n, e se falta alguma coisa, eu vou para a outra equação. Aqui eu sei qual é o primeiro, eu sei qual é o último, não sei quantos são. Foi o último, por que foi 98 ali? Porque pede dos naturais, a PA é esta, não? Entre 1 e 100. Entre 1 e 100. O primeiro é 2, o último é 98. Dos pares.
Seria 2, 4, 6 e o último seria 98 porque está entre 100, certo? Eu colocaria 99 para não dar discussão se é 100 ou não é 100, sim? Mas quando fala entre, tendria que estar dentro. Mas também daria um bate-boca. Pares. Como número com zero? Pares. Eu coloquei. Por que eu coloquei? Porque não tem número com zero. O N com asterisco. O N. Ah, o N asterisco é que não, zero não vale. Isso sim porque tem uma discussão se o zero é par ou não é par. Eles têm que tirar esse zero. Mas aí é todos, tipo 10, 20. Não. Nenhum vale. Não. Os naturais com asterisco são todos os números que a gente pode contar, menos o zero. Só o zero. Só o zero sai. Arranca a partir do 1. 10 vai. O 10 vai. Entre os naturais, sim. Ai. A ver. Gente, naturais, inteiros, racionais. Tá certo? Bom, os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, correto? Todos que podemos contar. Mas se a gente disser naturais asterisco, começa 1, 2, 3, 4, 10, 20, segue. Só o zero tira. Por que inventaram isso? Porque tem propriedades naturais onde o zero é interessante e tem propriedades naturais onde o zero é melhor tirar. Então colocaram o asterisco sendo dos naturais é um grupinho, só tira o zero. Os Z são positivos e negativos, mas se a gente colocar asterisco, acontece o mesmo. Menos 2, menos 1, 1, 2, 3, tiramos o zero. Tá? Asterisco esse só tira o zero, em qualquer grupo numérico. Tá? Também existem C-, são os inteiros negativos. Mas isso não vai cair. Tá? Mas sim, os asteriscos aparecem porque querem tirar o zero, porque tem um bate-boca de que se o zero faz parte ou não faz parte. Tá? Bom, com isso eu vou tirar o N. O 2 passa diminuindo, vai fazer 96. Este 2 passa dividindo, N menos 1. 96 dividido 2 dá 48. Mais 1 dá N, que dá 49. Este diminuindo me faz 96. E esse que está multiplicando passa dividindo. Primeiro eu resolvo com Eu botei o N como 98 também. Nunca ia ser. Tá? Depois que eu sei que N é 49, eu digo 100 vezes 49 sobre 2, que me dá 4.900 sobre 2. 2.450 seria a resposta. Tá, qual é a sequência que a gente está procurando? A sequência é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Não iam ser 98. Ia ser a metade. Este é muito parecido, só que ele diz que são múltiplos de 3. Entre 20 e 200. Entre 20 e 200, a soma dos múltiplos de 3. Aí temos que calcular o primeiro múltiplo de 3, que é 21. E o último, que é 198. Tá? 198 é múltiplo de 3. Tá? 200 não é, 199 não é, 198 é.
E para saber isso, a gente tem que confirmar desta forma. 1 mais 9 mais 8 dá 18, que é múltiplo de 3. Boa noite. Minha pergunta é se estava no fundo ou... Faz muito que está lá no fundo, não? Não, eu cheguei. Tá? Igual que aquele exercício, queremos múltiplo de 3, procuramos o primeiro múltiplo maior de 20, que é o 21, e o último, que é o 198. Tá? Este macete é muito interessante para saber se é múltiplo de 3. Somar por separado tem que dar 3 ou múltiplo de 3. Se eu somar 1 mais 9 mais 9, ia me dar 19, que não é múltiplo de 3. Tá? E se eu somar 2 mais 0 mais 0, me dá 2, que não é múltiplo de 3. Tá? Menor múltiplo de 3 de 200 é 198. Tá? Agora que eu sei que esse é o primeiro e esse é o último, recém estou trabalhando com a PA, onde este é A1 e este é o AN, o último. E eu quero a soma deles. Tá? E igual que eu fiz no 5, se pega todos os números, se procura o primeiro e o último, só que aquele era par, ração é 2, múltiplo de 3, ração é 3, tá? Porque depois do 21, vai vir o 24, que vai vir o 27, e assim vai. Mais 198 por N sobre 2. Só que eu não sei qual é o N, então 198 vai ser 21 mais N menos 1 pela ração que é 3. O 21 passa diminuindo, vai me dar 177 sobre 3, N menos 1, e isto me dá 59 mais 1 é N, que é 60. E agora eu posso colocar aqui e dizer que 219 vezes 60 sobre 2. Cinco, 11, levo 1, 12, 13. Dividido 2, 6, 5, 7 e 0. 6.570. Tá? Aquele 177 é 198 menos 21, né? Exato. Primeiro passa diminuindo, depois o 3 dividindo. Sim? O que tu não entendeu? Eu não fiz o AM. Aqui eu vou encontrar o N usando o último. Quem é o N que vai me fazer o último? E descobrir que é o 60. Certo? Eu não me esqueço o que é o N, me esqueço o que é o R, por isso que eu me perco tudo. O R é a razão. E o N é o que a gente procura. É o último termo. 198, tá? O A e N é o último. E agora eu sei qual é o último, mas não sei qual é o N. Não sei nem qual é o valor do 198, mas eu sei que esse é o último número. Porque o primeiro é 21, o segundo é 24, o terceiro é 27, o quarto é 30 e assim eu vou indo. Mas o 198 qual é? Fazendo isto, 198 qual é? Vai me dar 60. Significa que é o A60. Então, eu sei que o primeiro, e agora eu sei que este 198 é o A60. Por isso eu coloquei 60 no N e aparece a conta. Tá? N, o que é mesmo? É o termo que a gente está procurando. Ah, o que procura. Tá.
Sim. Não vai lembrar. É aí que é. Alguém tem um edital de magistério? Não. Como? Ah, não trouxe meu celular. O que que é? O edital. Edital? Bianca tem, eu acho. Eu tenho celular. Só queria saber que cai e que não cai. Aqui. Este é do magistério, certo? Língua portuguesa, raciocínio lógico. Probabilidade. O meu cai. O nosso não cai. Qual que cai mesmo? No superior cai. No superior cai. No do magistério, não. Isso. Quem é só superior cai. O nosso é médio e técnico, né? É médio Tá. superior, né? Aqui cai média, mediana e moda, que não cai em nenhum grupo. E análise combinatória. Vai ter que ver, porque daqui a pouco tem umas aulas que só uns terão que assistir, não pouco. Fria. Né? Porque tu é superior? É que ela é Qual é a educação probabilidade? física. É? Nossa, não cai. Não, Diz aqui que tá não vi. Cai sim. Tá programado de começar. Pior que a PGPA. na prova da Raciocínio lógico. Isso faz parte do raciocínio lógico, a gente vai ver quando terminar com a matemática. Também é verdade, faz parte de uma coisa enorme chamada raciocínio lógico. A soma dos 10 primeiros termos Muda o conteúdo. Aqui tem os dois aqui. Ah, tá dentro dos dois. É, só o que É, muda é o muda, específico é, mesmo. Só o que muda é o específico. Infantil, mas eu tenho aqui infantil. 7. A única coisa então é a probabilidade, indiferente. É fácil, cai no fundamental. A soma dos 10 primeiros termos de uma PA, menos 4, menos 2, 0. A soma dos 10 primeiros de uma PA que começa como menos 4, menos 2, 0 e segue. Certo? Essa eu fiz qualquer frescura e não terminei. Não entendi. Qualquer bobagem. Tá, ali, por exemplo, depois do zero seria o 2. Claro, ele vai aumentando de 2 em 2. Eu fiz só pra fazer. O único problema desta aqui não é a razão negativa que poderia ser, certo? Não, eu fiz até o 14. Só que, tipo, ali foi isso. Aí eu digo, mas será que é menos? Já é ruim somar, e ela ainda somou demais. A pé dos 10, ela foi até o 14. Não, eu somei os 10 até o... O A10, não é a A, até o número. Não, até o Pensei que ia até o A14. Ih, Até o AD. a gente em matemática ele tá afetando mal. Digo. Não, é Tá, eu vou fazer com a técnica como se não fosse um número gigante, porque daria o mesmo que fosse grande ou pequeno, tá? A soma dos 10, o primeiro é menos 4, o A10 eu não sei, vezes 10 sobre 2. A10 menos 4 mais 10 menos 1, pela razão que é 2, menos 4 mais 18, que dá o 14, que já tinha dito o colega. Menos 4 mais 14 vezes 10 sobre 2, que me dá 50. Hã? Ai, tem que parar de ter cagada. É isso, eu vou me dar ali. Onde tu fez errado? Menos 4 mais 14. Eu sou idiota. Tá, Porque aí eu não tô botando os parênteses e aí eu tô fazendo a multiplicação antes, a burra. Ali você soma, professora, ali Sim, Eu também agora não vou me esquecer mais mais. 14 tu diminui. claro, sinais diferentes diminui e fica com sinal do Ah, maior. dúvida, por isso. Tá?
sinal diferente diminui e fica com o sinal do maior. Aí ficaria 10 só ali. Só 10. 10 por 10, 100 sobre 2 é 50. Mas no teu caso, tu faria uma coisa assim. E é só somar dos 6. Já que tu já encontrou, né, contando com os dedos, depois tu dizia, ó, 6 e 14 dá 20, 8 e 12 dá 20, assim que temos 40 e 40, e 10 mais 50. Ah, meu, eu fiz todo o serviço. Nossa, se tu fez todo o serviço para depois calcular assim, não tem sentido. Tá? Para mim, vai cair uma coisa assim, nos dá uma PA, atrás de uma historinha qualquer, e nos vão pedir ou o primeiro termo, ou um termo lá na frente, ou a soma dos primeiros números. Só que esses números vão ser grandes, não vão ser pequenos. Tá? Em PA os números vão ser grandes, por isso eu não faço assim. Porque se colocar em 80, a gente não vai levar 80 somando. Tá? Este sim estava fácil, eram só 10 termos fáceis. Tá? Mas não percam a ideia de que uma PA é isso. Sim? Que se a gente esquecer fórmula, o que for, e o número for pequeno, a gente segue somando. E se o número for pequeno, é uma opção. Se o número for médio, é uma opção se for a última questão. Não a primeira. Porque eu falei sempre, vamos na primeira leitura fazer as fáceis. Se na nossa cabeça a gente vai somar, porque eu sou gaúcho e não desisto nunca, né? Vamos perder muito tempo. Façam todas as fáceis primeiro e depois na segunda leitura. Na terceira leitura, agora eu vou somar, falta só esta e vai. Tá? Insisto, como eu acredito que se faz a prova, se faz todas ao mesmo tempo. Tá? Tem uma razão para isso, eu vou explicar na última semana melhor, mas tem uma razão de ser, que é, nós vamos ter cabeça os 40 primeiros minutos. Se a gente nos 40 minutos a gente se dedicar a português, é óbvio que vamos zerar em legislação. Nem estou botando matemática no meio, tá? Se eu vou dedicar só a legislação, é óbvio que vamos zerar em português. Então o que a gente faz? Lê, complicou um pouquinho, pula, complicou um pouquinho, pula, complicou um pouquinho, pula. E assim vamos, pulando, e lemos toda a prova. Na primeira hora temos que ter uma leitura inteira da prova. Fazendo as fáceis e pulando as que a gente considera que ou demora muito tempo, ou é aquele conteúdo que eu odeio, ou é difícil, tá? Na segunda leitura eu me dedico mais tempo, tá? Mas é assim que se faz uma prova. 8. O primeiro termo de uma PA é menos 2. A soma dos 8 primeiros termos é 40. A ração da PA é... Fá! Ah, 8 você já tinha feito. Não, na cidade para fazer de noite, porque eu não entendi. Acho que sim, porque me pediram. Alguém me disse, faça. Fez ali no final. Eu fiz sim. Você fez sim. Primeiro termo, o A1 é menos 2. E a soma dos 8 primeiros é 40. Tá? E pede a ração. Se eu tenho que a soma dos 8 primeiros é 40, eu posso dizer que 40 é o primeiro termo mais o A8 vezes 8 sobre 2. E agora eu começo a passar para cá. Começo com 2 que está dividindo, vai multiplicar. O 8 que está multiplicando passa dividindo. 10 mais 2 vai me dar que o A8 vale 12. E agora, se eu sei o A1 e sei o A8, eu posso calcular a ração por várias formas. Mas como a gente está treinando a nova fórmula seria 12 menos o menos 2 sobre 8 menos 1. 14 sobre 7, que dá 2. Tá? A diferença dos valores sobre a diferença dos termos.
tá? Como fórmula nova. 2. Seria o A8 menos o A1. O A8 menos o A... Não, o 8 menos... Eu tenho esta informação. Eu tenho o A1 vale... Essa fórmula aqui, a fórmula Sim, seria estou dizendo, eu tenho esta informação e agora descobri esta outra informação, que é... Então faço 12 menos menos 2, que na verdade é mais 2, Tá. 8 menos 1. Tá. E aí, no caso, soma ali, né? Porque menos o menos vai dar mais, por isso eu somei. Só nessa forma que dá na outra. Por isso que lá eu não sabia se eu diminuía. Não sei fazer isso. Se tiver, Tá, gente, PA também tem um jeitinho brasileiro que a gente conhece, aquele jeitinho manhoso, certo? Qual é o jeitinho manhoso? Que como temos 4 opções, às vezes é experimentando com uma, com duas, com 3 opções, dá para descobrir, certo? Aí você vai para as respostas. Tu vai usando a resposta, a primeira que bater vai. Estou dizendo que tem recurso, sempre tem um recurso de fazer o contrário. só para lembrá-la, simulado 4 horas. 4 horas. Tá? Primeiro simulado de vocês, não? Ah, eu não Tem sabia. matemática, né? É quando amanhã? Amanhã às 4. Das 4 às 7. Vale a pena fazer, tá? Não importa qual é a nota nem nada, é a sensação, é chegar em hora, tomar sério, administrar o tempo, a passagem para a grade, fazer uma de cada, um pouco de matemática, um pouco de destilhação, tudo misturado na nossa cabeça, se estressar, conviver com a dor de cabeça, com ânsia de vômito e com todas as coisas que vocês vão passar, certo? Todo erro para fazer aqui, não na hora da prova, assim que os simulados sempre são bem-vindos. Não é o mesmo que você estudar em casa, que vocês param, tomam um mate, relembram, folheiam para trás como era que se fazia, certo? Googleiam um pouco, aí já entraram no Face, que mandaram alguma coisa para mim, aí eu lá curti, tá? A experiência do simulado sempre é boa, muito boa. Assim que eu recomendo que vocês venham. E eu falei como se faz a prova. Só dou uma dica, gente. Só dou uma dica que em alguns grupos eu falei, não todo, porque vocês são o último a fazer o simulado. A gente vai lendo a primeira matéria e a gente começa a ler. É fácil ou fiz? Fiz é falar com mais, certo? Não fiz porque é o conteúdo que eu não gosto, porque é muito comprida, ou porque não entendi, ou porque me enrolei. Tá? Então, viu? Tá? Assim eu vou fazendo. Assim eu vou fazendo. Ah, mas eu não estou fazendo nenhuma. Não se estressem. E nos primeiros 40 minutos a gente tem que ver todas as questões, porque a gente ainda tem cabeça para ver as fáceis. Toda a matéria vai ter alguma fácil, que a gente tem que ter cabeça. Tá? Na segunda leitura, vou nos menos, os mais não toco. Tá? Se eu ganhasse R$1 por gente que tocou uma coisa que estava bem feita para depois dar uma melhorada, não temos nem tempo. Aí do lado a gente vê, o 2 tem um negativo, faço, encontrei. Tá? E assim eu vou. O 3 continua sendo japonês. O 5. Não entendi. Me custou bastante. Terceira leitura. Já na quarta eu já não tenho mais cabeça. E aí o que vamos fazer? Vamos chutar. Uma de matemática, 2 de destilhação, 1 de português, porque já a cabeça não me dá, né? Agora, se vocês começarem toda a matéria, quebrar a cabeça,
Até não terminar esta, não passo para outra. Vocês deixam para o último, adivinha o quê? Matemática. Adivinha qual a matéria que vocês eram? Adivinha qual a matéria que vocês eram? Sempre uma pessoa diz, eu só serei matemática. Qual foi a última questão que a última matéria que tu fez? Matemática. Ah, matemática achei pro final. E tu diz que a culpa é minha? Tu diz que a culpa é da matemática? A culpa é de quê? Não, a cabeça já não dá mais. Aí vamos começar com matemática pior. Vocês vão fazer só matemática e vão zerar todas as outras. A matemática talvez se estresse mais na nossa cabeça. Sim? Primeira leitura, as fáceis. Vamos botar pelo menos umas 2 ou 3 na primeira leitura. Que são os que eu acredito que vão ser fáceis. Se pulamos tudo porque alguma coisa está mal. Sim? Aí a gente respira. Mas, recomendo assim se faz uma prova. Tá? Se querem fazer diferente, se querem fazer diferente, façam amanhã. Aí vocês vão tomar nos dedos e vão dizer, não, era bem melhor se tivesse feito como o professor falou. É melhor que você experimente amanhã e não experimente na hora da prova. Tá? Se alguém vai tomar águas santas de melissa, assim, né? Tome amanhã. Tá? Porque se desmaiarem de sono, o que for, a cagada foi feita no simulado, não na hora da prova. Tá? Se alguém vai tomar uma gemada, tá? Com banana, tá? Porque tem energia, experimenta amanhã. Porque se é para cagar, que caguem aqui, não na hora da prova. Porque chega na hora da prova e sempre alguém tem uma receita que não... Né? E ainda se contradizem. Ou tu toma a chamada essa forte, ou tu não come nada. Que as duas são ruins. Não, a fome dá cia e dá pior, e aí vomita, é horrível. Desmaia, cai a pressão. Mas lhe garanto que o simulado tem uma tensão. Tem gente que sai daqui mal, hein? Sai agotado, cansado, estressado, tá? A ideia era essa. A ideia do simulado é que vocês... Não vai ser o primeiro. Espero que a gente possa fazer vários. Não é pela nota, é para vocês cometerem os erros aqui. Você não pode chegar na hora do vamos ver e dizer que se eu tivesse começado, se eu não tivesse comido, se eu tivesse me organizado. Tá? Um dos erros mais comuns é a passada do gabarito. Tá? A passada do gabarito se faz bem devagar, que é para não errar. Tá? Gabarito gabarito questão por questão, tá? Uma por uma, você passa o gabarito e bem devagar. Tá? Nem óbvio que não. E menos olhando o gabarito. Por que não se troca olhando o gabarito? Começa A, B, E, D, E. Se essa tivesse aqui, dava para fazer uma linha. Você não começa A, E, A. Ai, muita A, não. D. Olhando o gabarito, não tem como a gente trocar, não tem como a gente chutar, não tem como fazer nada olhando o gabarito. O gabarito é só para passar. Mas uma das besteiras que eu vejo mais das pessoas é: olha uma prova e diz A, B, C. A, B, C. É raro. Porque querem levar 4 questões para o gabarito. Não é assim. É um A. 2A. Porque se errarem uma, erram todas para baixo. Tá? Aí tu dá uma bisoiada na prova do colega, assim o gabarito todo Não. Se não confiam em vocês, menos nos colegas. Menos nos colegas. Eu tô diferente, o meu tá todo errado, ele tá tudo certo. Uma vez, eu colei 2 vezes em toda a minha vida. E uma foi assim, eu não tinha a menor ideia qual era a questão. E eu fui descendo, era uma aula para baixo, assim, de faculdade. E eu vim olhando
E suponho que as 3 primeiras eram A, era bem fácil saber, eu não sabia a quarta. E depois era um rolo, mas as 3 primeiras são A. Vou descendo e olhando o gabarito da pessoa que tinham provas diferentes. B, C, E. Não, essa não é. E eu aqui e descendo para entregar a prova, só com o gabarito na mão e esperando, né? Já quase no final vi alguém que botou 3A e a quarta B. Feliz, tinha colado. Não, a prova era certa. Ele errou, eu também. Aí aprendi uma lição. Quem te garante que a pessoa sabe fazer o que tu nem sabia o que fazer? Igual eu não sabia, perdido por perdido. Mas aí numa empolgação, dizendo, ai, uma foi de brinde no caminho. Estava errado. Estava errado. PG. Agora sim começa a loucura. Por quê? Porque aqui eu falei que não tem fórmula. Aqui é na coragem. Aqui... Calcule o sétimo. A7. Sim? Isso que nós temos. Se este é o A1, este é o A2, este é o A3, temos que calcular o A4, o A5, o A6 e o A7. Na coragem, certo? 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. O próximo vai ser... O próximo... E o próximo... Que alguma conta não sei fazer, faço à mão, certo? Porque PG não vou dar fórmula, porque para mim é muito mais fácil calcular assim, porque os números sempre vão ser pequenos. Com fórmula ou sem fórmula, vamos ter que multiplicar. E se multiplicamos 40, você não vai à prova. Assim que sempre vão ser números pequenos. E se é número pequeno, é melhor fazer assim. Nem que a gente tenha que fazer 4 ou 5 multiplicações. Por que PA tem que ter fórmula? Porque PA pode pedir o 30º, 48º aniversário de Guaraí. Eu nunca sei o nome, mas adoro quando começam assim, porque só no aniversário de Guaraí que aparece o 100º, 60º, esse eu adoro. Tá? Mas PG vai ser assim, na coragem. Conclusão. Tá? 2. Calcule a ração. Bom, a ração, aqui me compliquei à toa. Né? A5 é 405. E A1 é 5. Para encontrar essa ração, não existe fórmula, não existe nada. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é dividir. Tá? 405 dividido 5, que me dá 81. E aqui existem 4 termos. Olha o difícil que é APG. Eu tenho que calcular que número multiplicado 4 vezes vai me dar 81. Que número multiplicado 4 vezes me dá 81. A única forma de fazer isto matematicamente é isto. Que eu já sei que é 3. Mas é muito difícil ver isso. Talvez, fatorando, a gente consiga chegar a alguma conclusão. Mas vai ser muito intuitiva, vai ser muito do que a gente poder fazer, tá? Como eu digo que existe o jeito brasileiro, que se tivesse opções, todo mundo ia ser, porque as opções iam ser 2, 3, 4, 5, a gente ia pegar 2 e ser 2 por 2, por 2, por 2, 16. Não, não é 81. 3 por 3 dá 9, que por 3 27, que por 3 81, então é 3. Tá? É o correto. Importante é a bolinha. Eu fui fazendo assim. Tá? Importante é a bolinha. Dividiu, pode ser Somar um com o outro. Como? Somar o 8 Não. com 8 mais o 1. Eu fui somando, Não, não fui tem multiplicando, ó. 5 vezes 3, 15, Porque 15 vezes 3, 45, ó. Eu sabia que Como eu é não dava multiplicação, pular a assim, soma no aqui final. não tem ração. Aí eu Tanto fui assim que eu não multiplicando. estou diminuindo 5 como uma por PA. 3, O 15, primeiro que eu faço é dividir. 45, 45 por 3, 135. Sim, não, mas aquilo é para saber se era múltiplo de 3. Aqui eu sei que é múltiplo de 3. Eu sei que não é por 2 porque termina em 1. Mas eu sei que dá por 3 porque 8 mais 1 dá 9.
Então a primeira coisa que eu faço é baixar por 3. Tá? E dá 27, que também é ímpar, mais 2 mais 7 dá 9, assim que por 3 dá, termina sendo 9, e aí a gente vai. Ela fez por divisão, eu fiz por multiplicação. Ela prefere multiplicação. Eu dividi. Eu multipliquei que é mais fácil. Tá? PG, mais que nada, me interessa que vocês se lembrem que existe PA, que soma, e PG, que multiplica. Meu maior medo é que apareça uma PG para identificar só, certo? Tal sequência é uma PG. E depois aparece só a primeira frase é Aparece no verdadeira, exercício a aqui, segunda é verdadeira, ó. Assim, ó. Tá? Exercício DPA daqui. coisa desse tipo Aparece. que possa cair, tá? Me interessa mais que vocês entendam que PA soma e PG multiplica, porque pode ser só identificar quem é PA e quem é PG. 3. Calcule o quinto termo de uma PG sabendo que A1 é um quinto. 3. O A1 é um quinto e a ração, que é Q, é 2. Ele quer o quinto termo, A5. 1 quinto, o A1. 2 quintos, o A2. 4 quintos, sempre de cima, é o A3. Vai ser 16 quintos. 8 quintos, é o A4. E 16 quintos, acertei. 16 quintos, é o A5. Tá? Multiplica o que só de cima. Quando tem fração, se multiplica em cima só. Ai, eu fiz uma coisa muito difícil. Esses dois vão por em cima aqui, vezes, dois, e mantém. Sim, porque a ração é 2. Que número que tá embaixo do A1, do 4? 9 igual a 2, né? Para. Os números dos quintos. 1 quinto, 2 quintos, 4 quintos, 8 quintos. 4 quintos. Aqui é o quê? É o 9. Q. É o quê? É o Q quê? igual a 2. É que na PG a razão vale aqui. Ah, é o quê? Na PA a gente coloca um R, na PG a gente coloca um Q. Ah, é o quê? Do lado. Fazendo ali. Multiplicando por 2. Para que vocês não estão me informando o que estão querendo saber. Diz qual é o número, eu olhava, qual é o número de todos, era uma Ela letra. falava em E agora 9. diz qual é aquela que está no 8. 9, 9, 7. É o 6 lá que não tá. Segunda pergunta, qual é aquele que está no 8? É um 8, se está no 8 é 8. Não é que ela achou que era um 9 aquele aqui ali. E lá ela não viu que era 16. Ah, o número do lado, né? 4. Qual é o quarto termo no APG, sabendo que a 1 é menos 3 e a ração é 3? Menos 3 por 3, menos 9, menos 27, menos 81. Ele quer o quarto termo, não? Acabou. 5. Qual é o sexto termo? 2, 6, 18. 2, 6, 18. Este é o A1, este é o A2, este é o A3, e ele quer o sexto. A4, A5 e A6. Temos que multiplicar por 3. Qual que ele tá? 18 por 3. De 4 levou 2, 54. Porque a ração é 3. Se é 2, 6 e 18, como tu chega do 2 até o 6? Multiplicando por 3. E de 6 a 18, multiplicando por 3. Tá? PG é multiplicação. Não, eu vi que sexta-feira já está afetando por 3, por 3, por 3. E seguimos. PG, vezes. Porque começa com menos 3. Vezes 3 dá menos 9. Vezes 3 dá menos 27. Sempre o negativo por 3 vai dar o número... Eu não enxerguei aquele sinalzinho negativo ali, mas deu 81 aí, depois não nada, entendeu? Mas é menos 3. Pois é, mas eu não tinha enxergado aqui sobre só 3. Ai, ansiedade. 54 por 3.
Viram que é difícil, mas não são mais de 3 multiplicações? Assim que é melhor que decorar a fórmula, nada que vão ter que multiplicar igual. 2 devo 1, 162. 162. 480. No final, 436. Vai ser bonito que depois perguntam que número é. 162 vezes 3 dá 6, 8, 4, 8, 6. Isso. Calcule o primeiro termo no APG sabendo que a 3 é 250 e que é 5. E essa criativos? Facinho. Facinho. É só ir multiplicando. Por isso eu falei, ó. Parece complicado, mas diz o A3 É 250. é 250. Temos que calcular o A2 e o A1. E sabemos que é multiplicado por 5. Assim que temos que dividir por 5. 250 dividido 5 dá 50. E 50 dividido 5... Tá? Eu fiz multiplicando. Não mais complicado do que isso pode cair. Para mim, sigo insistindo, para mim é só identificar que PG é vezes, enquanto PA é soma. Tá? E a soma de termos de uma PG? Como se faz? Da mesma forma. Vai dar mais conta, mas nada outro mundo. Tá? Nada outro mundo. Descalcule a soma dos 7 primeiros termos de uma PG. 2, 4, 8. A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. 8, 16, 32, 64 e 121. E agora, como sabemos a soma? Somando, tá? Na coragem. Use 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ai, maestras. 26, 26 e 8 dá 4, levo 3, 7, 3, 15, 254. A minha própria me ensinou que sempre pelo mais. Ai, que... E vai ter a mesma resposta. Muito bem, a próxima é a soma dos 10. Aí dá xixi, aí dá. Olha que a maioria nem fez isso. Tá todo mundo colando do quadro. Eu fiz tudo. Tá Todas. todo desanimado. Até as questões. Eu fiz, Não, falei na última hora. Expliquei como era PG e eu disse, vai que vai. Vai na fé. Até as questões, né? Querem mais tempo para fazer? Faltam só 2. Bom. 3. Tá? Não, façam em casa. Vamos ver conteúdo. Vamos ver conteúdo novo. Vamos fazer conteúdo novo. Essa que era pra fazer também. Sim, e as questões de PA e PG também façam em casa, tá? Ao todo são 8. Tá, mas só revisa essa 1 pra mim aqui, que eu acho que isso aqui tá errado, ó. Por quê? Porque aqui ele fala, ó, que a lei de formação da sequência numérica é 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 11. Aí depois ele me diz assim, ó. Esse 11 não é na outra? Não, é a partir do número inicial, soma-se 3, somar 3 para obter o próximo termo. E a partir desse subtrair. Aí tu vai soma, subtrai, soma, subtrai, soma, subtrai, soma, subtrai. Só que Sim. aquele 10 ali não seria 11, seria um 9, né? Na sequência. Porque 1 mais 3 é 4, 4 menos 1 é 3. É verdade. Mais... O 11 é Isso, 9. né? O 11 é 9, né? O 11 é 9. 1 mais 4, 1 mais 3, 4, 4 Tá. menos 1, 3, 3 mais 4, Isso. aí, mais 3, Tá. é isso O aí. 11 é 9 na primeira das questões de PA e PG. Tá? Fechou, então. Então, aí depois O 11 é 9. agora eu consigo. É 10 menos 1 e não 10 mais 1. Isso. Tá? Gente, 3 de soma de PG para fazer em casa. Tá?
E mais as 5 dessas questões de PA e PG que são relativamente grandes. Aí dá 4. 4, esse 4. As 3 estas, que não vou corrigir. Esta Aí esse 4. e estas 4. Tá? Fica lá. Aí 5 de questões de PA e PG e 3 da soma, tá? Se faz fácil, tranquilo, dá para fazer do lado da fogueira, comendo pipoca e tomando quentão. Tá bem? Não, velho. Tudo vai depender da... Ei, vamos conteúdo novo, tá? Vamos falar alguma coisa de estatística, de moda mediana e... Não, raciocínio lógico quando vocês estiverem a ponto de ir embora. Tem que acabar, Junina. Não, depois tem uma análise combinatória, vocês estão atrasadíssimos comigo, a única turma que está atrasada. Raciocínio lógico... Não, não está aí, não está aí. Hein? Combinatória, próximo. Tampouco tem análise combinatória. Não, são coisas que mudaram no edital. Mas estamos atrasados. Gente, vamos falar agora de estatística, que são 3 coisas bem fáceis. Depois vamos ver a análise combinatória, que são 3 coisas bem difíceis. E depois disso, recém vamos entrar em raciocínio lógico. Tá? A gente vai ter... praticamente em julho vai entrar em raciocínio lógico. semana que vem? É o que eu estou dizendo, tá? Vamos para frente. Gente, estatística. Não. Recém vi agora no edital das palavras. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Comigo 16. Tá bom. Quantos animais de estimação tu tem? Eu? 3. 3. Quem? Bom, já fazendo contas. Parei, deixa eu contar, são 2, são 5. 5. Marido não vale. Falando de animais. Peraí. Vão fazendo conta, gente? Peraí, são 3 cachorros, um hamster, um coelho, uma tartaruga. Sim. Hein? 2. Segue. Contou? 3. 17. 3. Quem disse 17? 13. Eu 1. Eu achava que ia ser fácil. Não, 1 já foi, eu acho. Sim. Então não foi também, foi 1. Lá no fundo. 8. Ah, quem tá contando? Não, vou dar 5. Ah, para o escândalo eu pensei que ia ser 54. É que eu tava me lembrando, né? Eu momentaneamente estou com 7, mas na verdade são 3. Diz que a gata pariu e tem 4 pequenos que eu nem conheço, estão dentro da caixa. Ah, tá pouco, vai. É? Não. Tá. Gente, valores, certo? Valores. 3 valores de estatística que nós temos que ver. A primeira e a mais perguntada se chama média aritmética. Média ou média aritmética. Tá? Como se faz? Somando todos e dividindo a quantidade de números. O que sim me chamou a atenção é que ninguém é 0. Geralmente numa turma tem os loucos do 0 e os loucos dos 22, 17, os 13, tá? São os 2 extremos que eu tenho. Quase 0, tem uma tartaruga, então quase 0. Mas se tiver 0, somem o 0. Por quê? Porque o 0 é um número a mais que estamos somando. Ah, mas somar qualquer número mais 0 não dá em nada. Tem que colocar, tá? Vamos lá. Por que me compliquei tanto? 3, 5, mais 2, mais 3, mais 17, mais 3, mais 13, mais 1, mais 22, mais 1, mais 1, mais 1, mais 8, mais 2, mais 5, mais 3.
Tá bem? Conta. 10, 30, 46, 47, 50, 77, 80, 87, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dividir a quantidade de número. Sim. Tá? 5,6. Eu estou somando tudo e dividindo pela quantidade de números. Por isso eu falei, o zero sim importa. Porque se bem somando o zero não acrescenta em nada, na hora de dividir é um número mais. Tá? É assim, a média sempre se faz muito com jogador de futebol. Você vê quantos gols faz por jogo. No primeiro dia ele faz 2, no segundo dia faz 3, no terceiro dia não faz nada. Eu vou somar o 2 mais 3 mais o 0, que vai dar 5 gols, dividido por 3 jogos. O jogo do 2, do 3 e do 0. Sim? Se alguém tivesse dito 0 animal, eu ia colocar 0 lá em cima e depois eu colocaria o número aqui embaixo. Sim? Vamos pensar que falta a colega que não gosta dos animais. Pessoa ruim, que não tem coração. Tá? Botamos mais 0, aqui seria 17. Não vai mudar em cima, mas aqui sim vale. Então é importante ter os zeros. Tá? Não porque altere o 90, porque o 90 não vai ser alterado, mas sim o 16. Tá? Se tivesse uma pessoa a mais, teríamos que dividir por 17. Tá? E sempre tem alguém com 0. Por isso eu pensei que ia ser importante a gente colocar o 0. Tá? Gente, este é o grupo que mais média me deu 5,6. Geralmente me dá 4,5. O problema é que temos maluco aí dos 22, 17, que é complicado. Mas sempre tem alguns malucos. Em toda a minha vida aqui, cada vez que faço as questões e começo a fazer sobre isso, eu não baixo de 4. Não baixo de 3,5, certeza que não vou baixar. Sim? Agora, por que eu falo isso? Para que é importante a informação? Se a gente, em qualquer grupo de Quaraí, não baixa de 3,5, não tem como tanto prédio funcionar. Porque prédio não vai permitir animais. E Quaraí é obrigatório, é caça e o bichinho no fundo. Tá? Temos que livrar daqueles 22 bichos para poder ir no apartamento. Tá? Ou uma tartaruga com uma colega que assim escondidinha, certo? Eu moro em apartamento, tenho 3. Mais um aquário. E pode. Tá bom. Eu digo às vezes quando dizem, para Quaraí, por que não se fizeram os prédios antes? Quaraí tem que ter o terreno, tem que ter um bicho. Ah, e a piscina não. A piscina é sonho, mas o bicho é sempre. O prédio ali do quartel tem bicho, mas aonde cagam? Na calçada dos vizinhos. Ah, aí é mais complicado. Vou pegar os castelhanos que moram ali. Ah, já estamos agora. Bom, gente, são 3. Como se cai? Qual é a média aritmética? Te dá um monte de informação. Tá? Te dá um monte de informação e qual é a média aritmética. Média aritmética de idades, média aritmética de o que for. Certo? Mas é o mais caidor, gente. E é simples, é só somar e dividir pelos números que a gente somou. Tá? Não tem como eles Pero nem que fossem 2, nem que fossem 3, nem que fossem 5. A média é somar eles e dividir pela quantia. Tá? Tomara. São 3. Vou na próxima. Esta é mais fácil ainda. Esta é mais fácil ainda. Não vai pedir para ela exercício desses aí, não. Moda. Certo? Moda em matemática, na vida e onde for, moda é o que mais se repete. Nesse caso, a moda é... Tá? Se vocês olharem, a moda é 1.
Se tiver um empate em quantias, a gente coloca moda os dois. Os dois que mais se repetem, certo? Mulheres. Moda não tem a ver com bonito, moda não tem a ver com uma coisa espetacular, moda é que se repete. Quando todo mundo está usando é porque está de moda. Então, para quem quer se destacar diferente, estar na moda é a pior coisa que vocês podem estar. Seria o número que mais se repete, então. Sim, e na vida também. O que está na moda é o que mais se repete. Certo? Sabem o que é na moda em Quaraí? Celular com tela quebrada. É o que mais se repete, tá? Sempre tem um risco, tá fora da moda. Pestana, agora é pestana e minha postiça. Tá? O que está de moda é o celular com a quebradinho. Porque é o que mais se repete, certo? Longe de ser uma coisa boa, longe de ser uma coisa bom. Não, o meu ainda não quebrou. O meu tá na moda. Já o da minha filha, eu quase panquei ela. Eu nem não paguei a porcaria ainda. Terminou a última, agora ela quebrou o cachorro. Não, tem todo o valor que nos dão. Quebrou a tela. Ei. Para que tem gente perdida. Isso se chama estatística. Nos dão um monte de valores, que pode ser qualquer coisa, não? A quantidade de jovens que foram numa escola, pode ser as notas dos alunos, pode ser... Como tem a ver com educação, sempre bota uma escola no meio, certo? Quantas pessoas comeram no refeitório no dia, né? Então perguntam, qual é a moda das pessoas comerem? Aí tu diz, a moda que mais se repetiu foi que mais dias comeram 5. Tu só vê qual é o número que mais se repete, da informação que eles te dão. Isso que eu estou perguntando. O número que mais se repete nessa informação. Nessa informação que eles nos dão. Tá. Moda é o que mais se repete. Tá, Média é a soma dividido pela quantia, certo? tá. Que são números grandes. Por aí pode ser, hein? Não estou exagerando por aqui. Pode ser crescer 6, pode ser 15. Naquele de cima lá seria 1 e 3. Por quê? Tem empate? 4, 3. Não, é 13. Não, tem um aqui, o primeiro, depois do 2 tem outro, no 17 tem 1, outro. 2, Lá no final 3. Não acredito que eu errei. 1, 2, 3, 4. 1 e 3. Assim se faz a moda. Tá? Ai, agora. Eu não vi que o 3 também se repetia. Olha, você tem que estar atento. O 3 repete. Tá? Quando tem empate, vão os dois. Aí vai os dois. Que está em moda 1 e 3. Tá? Terceira e última. Se chama mediana. Vou começar com isso na próxima aula, mas eu não queria que se fosse embora sem isto. Inclusive porque não sei quando as aulas são gravadas e quando não. Tá? Para mediana, nós temos que ordenar de menor a maior. Tá? É um... Porque se forem muitos, a gente se enrola. Então, a gente tem que colocar alguma coisa para lembrar que a gente já marcou ele. Certo? Supõe. Ordenar do maior pro menor, né? Do menor a maior. Do menor ao maior. 2, 3 e 4. De menor a maior, não importa a ordem, mas é de menor a maior, eu disse. Assim que vamos obedecer o que eu disse. Tá? Tem 2, 2, tem 4, 3. 1, 2, 3, 4, 3. Que eu sei porque eu já marquei. 4 não tem ninguém. 5 tem 1. 2. 6 não. 7 não. 8 tem 1. 8 é 1. E agora vem os malucos. 13, 17 e 22. 13, 17 e 22. Tá? Separar, o importante é a ordem. Por quê? Porque ordenados de maior a maior, mediana é o valor do meio. Tá? Mediana é o valor do meio. Então, como temos 16, eu vou matar os 7 primeiros. 7 números primeiro. E eu vou matar os 7 nos últimos. Não se estressem se é 7, pode matar os 5 e 5. A história aí é se aproximando, certo? Para descobrir qual é o valor do meio. Estão entendendo? Não.
Ordenado de menor a maior, eu tenho que matar o menor, o maior, o menor, o maior, o menor, o maior, porque eu tenho que descobrir qual é o valor do meio. Ah, deu. Tira um, tira um, tira um. Tira um, tira um. Mas como são 7, 3, 4, fica 7. Tá? 7 menores, 7 maiores. Deveria ficar um valor só. Como a quantidade de informação que nós temos... Como a quantidade de informação que nós temos é par, nós vamos ter 2. E pode ficar 3? Não, porque se ficar 3 eu posso matar uma e ficar com 1. O ideal seria ficar com 1. Mas como não tenho esse 1, tenho 2, o que eu vou fazer é a média desses dois números no meio, que é somado dividido 2. Que vai dar 3, é óbvio, por quê? Sim. Mas se fosse 3 e 4, seria 3,5. Se entende? Sim. Tá? Eu mato o menor, mato o maior. Mato o menor, mato o maior. Tenho duas opções. Ou fico com 1, ou fico com 2. Com 3 eu não posso, porque senão mataria 2 mais. E esse valor do meio é a média. No caso que tiver 2... somo e divido por 2, ou seja, faço a média aritmética dos do meio. E essa vai ser a mediana. Não confundam mediana com média. Média se soma e se divide. É a mais caidora, é a mais querida por todo mundo. Mediana está no edital. As 3 estão. Moda, mediana Claro, e só média se divide aritmética. porque deu 2, porque se fosse 1 era aquele 1. Era aquele que está. Claro, Tá? só se divide Sim. porque deu 2. Quando der número par, sempre vai ter que dividir por 2. Bem, outra pergunta teórica que eles adoram. Outra pergunta teórica. Das 3 estas informações, qual é a única que é obrigada a ser real? E a única que é obrigada a ser real é a moda. Porque a moda é o que mais se repete, ou seja, tem que ser um valor destes. Certo? Então repete. A média me deu 5,6. Não existe ninguém que tenha um animal 5,6. Tá? Até porque não tem animal 0,6. E aqui tem chance que se fosse 3 e 4, Seria 3. seria 3,5, que tampouco ia ter 3,5. A única informação que pode ser, que deve ser real, certeza, é a moda. O resto pode ser um bicho pela metade que não existe. Tá? E a moda, como é que sempre se repete, não importa qual é o exercício, a moda é real. As outras poderão ser real ou não. E talvez a gente faça e a média é 3, ou a média é 5, e 5 é real. Sim? Mas não é obrigatório. Pode dar com vírgula. Animal com vírgula, não. Qual? Na mediana, sim, porque imagine que tivesse ficado 2 no meio, 3 e 5, 3 e 4, ia dar 7 sobre 2, 3,5. Então a única informação que é real é a moda, porque dá um número inteiro sempre. Dá um número real daqui, um número... Alguém tem essa moda. Inteiro. Tá? Porque se é o que mais se repete, não é, digo mais, não é mais o alguém, a maioria tem esse valor. Aqui, animais pela metade, e animais que poderão ser pela metade, mas a moda sempre vai ser real. Tá? E sobre a ideia de moda, lhes digo, qualquer porqueria é moda com tal de que mais se repete. Tá? Eu que sou velho, já passei por as botas brancas canulango, trapécio, nevada, saruel. Próxima aula, começo a repetir isto aqui. Vou fazer outro exercício só para que vocês calculem. Média, moda e mediana. Mas façam esses 8 exercícios de casa, tá? Estou sem tempo de matemática.